Paraguai queria ser uma potência e invadiu o Brasil em 1864. O que o Paraguai não sabia é que fazer isso foi definitivamente o maior erro da história do país. E se não fosse essa decisão, o Paraguai seria com certeza muito maior, mais populoso e mais rico. E para entendermos isso, vamos entender o que levou o Paraguai a invadir o Brasil e por que isso definitivamente foi um grande erro. No século XIX, o Brasil já era o maior país da América do Sul, junto com a Argentina. E no meio desses dois gigantes, o pequeno Paraguai era uma possível potência regional, um país que estava isolado de guerras desde sua independência e começando a crescer a sua indústria. Mas a partir de 1862, a influência regional do Brasil e da Argentina começou a incomodar. O Brasil era uma potência e tinha o maior poder regional na época. Mas isso não era problema para o pequeno Paraguai, que tinha reivindicações territoriais sobre a região do Mato Grosso, além de reivindicações também com a Argentina, na província de Corrientes, especialmente relacionadas à região do Rio do Prata. Essas disputas territoriais desempenharam um papel importante na escalada das tensões, já que se baseava em tratados antigos e na sua interpretação das fronteiras. O governo do Paraguai também alegou que o Brasil estava ocupando terras que eram consideradas suas. Na época, o Uruguai era palco de rivalidades políticas entre grupos apoiados pelos seus países vizinhos e tornou-se um fator adicional na tensão, pois estava em guerra civil na época, fazendo com que o Paraguai viesse a intervir no conflito uruguaio, o que levou o Brasil e a Argentina a se unirem contra o Paraguai, levantando Venâncio Flores ao poder, beneficiando os comerciantes de Buenos Aires e os fazendeiros gaúchos na época. Fazendo isso, acabaram bloqueando a saída do Paraguai para o Rio Uruguai e deixando sem chances de se conectar com o mundo exterior, travando assim parte de suas exportações. Então, para o Paraguai utilizar a Bacia do Prata, precisava negociar com as duas maiores potências da região, Brasil e Argentina. Então, foi isso que ele fez. Porém, não teve retorno. E neste momento, o Paraguai comete o seu maior erro. Em 1864, o Paraguai invade o Mato Grosso, desencadeando uma série de eventos que eventualmente resultaram na Guerra do Paraguai, um dos conflitos mais sangrentos da América do Sul no século XIX. O Paraguai reúne seu exército e percorre 695 quilômetros até Corumbá, no Mato Grosso, invadindo pela primeira vez o território brasileiro, em dezembro de 1864. De lá, partiram com as forças paraguaias até a cidade de Dourados, também no Mato Grosso, dizimando grande parte da população no ataque. Suas tropas também atacaram uma guarnição brasileira em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e toda a população assim fugiu da cidade. Isso marcou o início dos conflitos armados entre o Brasil e o Paraguai, com as principais batalhas ocorrendo ao longo dos anos seguintes. E com isso, metade de um continente acabou entrando em guerra. Guerra essa que foi marcada por combates brutais e pelo uso de táticas de guerrilha. A intenção do Paraguai era ir até o Uruguai, e assim ele teria mais força para negociar e restabelecer sua saída para o mar. E em resposta às agressões paraguaias, o Brasil, Argentina e Uruguai formaram uma aliança militar conhecida como a Tríplice Aliança, com o objetivo de derrotar o Paraguai e restaurar a estabilidade na região. Essa coalizão era muito mais poderosa em termos de recursos e poder de fogo, comparado ao pequeno Paraguai. E durante esse conflito houveram diversas batalhas, como a de Tuiuti em 1866, que foi uma das maiores batalhas navais da história sul-americana, resultando em uma derrota para o Paraguai. Já na Batalha de Curupaiti, também em 1866, o Paraguai obteve uma vitória surpreendente, infligindo pesadas perdas ao exército brasileiro. E também na Batalha de Lomas Valentinas, em 1868, as forças aliadas conseguiram uma vitória decisiva que marcou um ponto de virada no conflito. Todas essas batalhas definiram esta guerra como uma das piores da história sul-americana. Mas apesar dela ser muito sangrenta, foi muito mais para o Paraguai do que para o lado brasileiro. Estima-se que até 300 mil pessoas tenham perdido a vida durante a guerra, a maioria delas paraguaios. A população do Paraguai foi severamente reduzida, perdendo 60%. Mas isso aconteceu porque a guerra se estendeu muito mais do que deveria.
Em 1868, já era consenso que o Paraguai perderia a guerra se continuasse sozinho. Era só uma questão de tempo para que o Brasil chegasse até a capital Assunção. Mas Francisco Solano Lopes, quem comandava de fato o Paraguai, se recusava a perder a guerra e continuava recuando, o que fez com que mais e mais homens perdessem suas vidas. Estima-se que 220 mil paraguaios sobreviveram à guerra, e apenas míseros 28 mil eram homens. É estimado que 80% da população masculina paraguaia foi dizimada durante a guerra.